Olá, amigo, olá, amiga, sejam bem-vindos. Você está se juntando a nós no projeto Apague essa Ideia e Acenda Esperança. Tem o objetivo de levar informações até você para você ser um vitorioso na luta contra o tabagismo e conscientizar jovens e adolescentes a entender da importância de se manter longe desse hábito terrível, o hábito de fumar. Nós temos aqui conosco o Dr. Rogério de Paula, que há 22 anos ele é médico, formado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, e além da especialização, ele é infectologista e médico da estratégia Saúde da Família. Há 15 anos ele, em parceria com o Hospital Adventista de Manaus, ele ministra o curso Como Deixar de Fumar em 5 Dias, né, doutor? Doutor Rogério, é um prazer tê-lo aqui conosco participando desse projeto. Obrigado, Deise, pela oportunidade de poder estar aqui e compartilhar as experiências que eu tenho tido com este método pioneiro que tem ajudado milhares de pessoas no mundo inteiro. Eu tenho aqui algumas estatísticas interessantes, doutor. No mundo, por ano, morre cerca de 5 milhões de pessoas vítimas de doenças relacionadas ao cigarro. Esse número equivale a uma morte a cada 3 minutos. É um dado alarmante, né? Em 2020, estima-se que este número chegue a 10 milhões. Doutor Rogério, fale para nós um pouco da problemática do fumo. A Organização Mundial da Saúde ainda considera o tabagismo como um problema de saúde pública. No Brasil, no ano de 2003, morreram cerca de 200 mil pessoas vítimas de doenças relacionadas ao cigarro. Nós temos ainda hoje no mundo cerca de 1 bilhão e 200 milhões de fumantes. No Brasil são cerca de 30 milhões de fumantes. A grande maioria desses que hoje são fumantes começaram a fumar por influência da propaganda enganosa do cigarro. Interessante que até o ano 2000 a propaganda enganosa do cigarro era veiculada em TV, em outdoors. Naquela época, qual era a estratégia de marketing, doutor, que era utilizada? Sim. Normalmente nós tínhamos um jovem muito bonito, no meio de mulheres bonitas, com o carrão do ano, ou então pulando de lindos paraquedas, ou então num local paradisíaco andando num lindo cavalo manga larga. Geralmente associada a sucesso, a Exatamente. prazer, liberdade, né? Isso. O alvo da propaganda do cigarro sempre foi influenciar adolescentes e jovens. Não é à toa que a grande maioria começa a fumar antes dos 20 anos de idade. Cerca de 95% iniciam o hábito de fumar na adolescência, na juventude. Nós temos aqui, você vai ver na sua tela, uma foto de um americano que certamente foi influenciado por essa propaganda enganosa. Brian Curtis, e ele fez questão de, um pouco antes da sua morte, ele pediu que divulgasse essas imagens no mundo inteiro. Vocês estão vendo ele aí com o seu filho do lado, e exatamente há 2 meses antes dessa outra imagem agora que você está vendo, já com um câncer terminal de pulmão. Ele teve um câncer de pulmão com metástase para o fígado. Morreu aos 34 anos de idade, novo. Muito novo, né? Outras imagens a gente pode até mostrar nesse momento, impactantes. Sim, nós temos aqui uma imagem de uma doença chamada tromboangiite obliterante, que é relacionado estritamente ao cigarro. Acomete pequenas e médias artérias e veias dos membros inferiores, e o resultado disso é o que vocês estão vendo na tela. Acaba levando à necessidade de uma amputação de dedos e às vezes até da perna também. Isso a propaganda do cigarro não mostra. Impressionante, doutor. Diante de tanta informação que as pessoas sabem que o cigarro tem muitos males, mesmo assim existem esses dados alarmantes que mostram que o hábito de fumar ainda continua crescente, né, no mundo inteiro. Então, como é que se explica isso? Por que esses dados são tão expressivos? Nós temos alguns fatores, eu quero enumerar 3 principais. Primeiro, embora a propaganda direta do cigarro tenha sido proibida a partir do ano 2000, ela ainda continua de forma indireta nos filmes de Hollywood, nas novelas, nos seriados.
E isso ainda consegue influenciar os adolescentes Certo. hoje. O segundo fator é que, embora fumar não seja mais chique dentro da sociedade como era no passado, muitos adolescentes e jovens ainda veem no cigarro uma maneira de se autoafirmar dentro do seu grupo de relacionamentos. E aqui nós temos um agravante. Muitos jovens que hoje são dependentes das drogas, eles iniciaram primeiro com o hábito de fumar. Certo, interessante isso. E qual seria então o terceiro fator? O terceiro fator que nós precisamos considerar é que, enquanto o indivíduo é jovem, ele ainda não sente muitos malefícios do cigarro no seu organismo. Ele consegue jogar bola com os colegas no final de semana, ele consegue subir as escadas sem nenhum problema, mas a partir do momento que ele continua esse hábito e vai aumentando esse hábito em intensidade, quando ele chega aos 35, 40 anos de idade, a grande maioria deles querem deixar de fumar nesse momento. Só que aí, nesse momento, ele já se tornou um dependente. Então, explique pra gente como é essa dependência tabágica. Nós precisamos entender que o tabagismo é considerado um hábito vicioso, influenciado então por três fatores principais. O primeiro, o hábito neuromuscular. O que é o hábito neuromuscular? É uma cadeia de movimentos repetitivos que começa a se instalar a partir do momento que o indivíduo inicia o hábito. Então imagine, por exemplo, um indivíduo que fuma um maço de cigarro por dia. Então ele vai tirar o maço de cigarro do bolso, tira o cigarro, acende, traga até o final, joga fora. Daqui a pouco, novamente, tira o maço de cigarro, tira o cigarro, acende, traga até o final, joga fora. No final de um mês, ele vai fazer esse movimento repetitivo 600 vezes. No final de um ano, ele vai fazer esse movimento 7.200 vezes. Nossa. Isso gera um hábito neuromuscular. É um hábito automático, praticamente. Automático, ele começa né? a fazer isso de forma automática. Certo. O segundo fator é que o cigarro também gera uma dependência psicológica, porque o cigarro começa a se associar com as atividades diárias da pessoa. E isso é muito importante, porque às vezes a gente ouve falar de pessoas, por exemplo, doutor, mas olha, eu só fumo no final de semana, às vezes quando eu saio com os amigos, e aí eu fumo 1 ou 2 cigarros, mas é por aí que começa. Isso aí é uma dependência psicológica, mas à medida que ele vai aumentando a intensidade, que ele vai sofrendo as influências do estresse do dia a dia, ele gradativamente vai aumentando e aos poucos ele se torna um dependente do cigarro. Qual seria o terceiro fator? O terceiro fator que também é importante e todos conhecem e falam muito é a dependência causada pela nicotina. A nicotina é responsável pela dependência química. Olha, a nicotina causa o que nós chamamos de tolerância. O que é isso? Cada vez mais ela vai exigir doses maiores para poder se satisfazer. Então, seu cérebro se acostuma com a nicotina, ele vai se acostumando e gradativamente ele vai pedindo mais. A pessoa vai sentindo mais vontade, mais desejo, porque aquela dose já não satisfaz, ele gradativamente ele vai aumentando. Isso é o que nós chamamos de tolerância. E o que seria, então, dentro disso, a síndrome de abstinência? É um conjunto de sintomas que acontece a partir do momento que o indivíduo cessa o hábito. E a adrenalina, então, que vai causar esses sintomas da síndrome da abstinência. Por exemplo, quais seriam alguns sintomas? Os principais sintomas que as pessoas reclamam são dor de cabeça, cefaleia. E é importante numa situação dessa, você que está nos assistindo, você certamente vai passar por isso. No caso de uma cefaleia, você vai usar um analgésico comum que você já está acostumado a tomar. Também as pessoas reclamam muito de uma agonia no pescoço, elas ficam irritadas, ficam ansiosas, ficam assim meio sem lugar. Esses são os principais sintomas da abstinência. Por isso é muito importante que você entenda esse mecanismo da dependência tabágica, porque você vai passar por ele. Mark Twain, um grande escritor americano, uma vez disse o seguinte: parar de fumar não é difícil, fiz isso 1000 vezes. Realmente, parar de fumar não é difícil, o difícil é permanecer parado. Mas eu quero dizer para você, meu amigo que está aqui conosco, embora
deixar o hábito de fumar realmente seja difícil, e se fosse fácil nós estaríamos mentindo, este programa foi preparado especialmente para você. Eu quero dizer para você, meu jovem, que porventura esteja me ouvindo agora neste momento, que talvez iniciou há pouco tempo no hábito de fumar, aproveite esse momento, essa é a hora de parar. Doutor Rogério, eu tenho uma informação aqui que diz que a chance de sucesso de uma pessoa que quer se livrar da dependência química aumenta muito mais quando ela procura ajuda. O que você tem a dizer para as pessoas que estão hoje procurando ajuda e estão nos assistindo? Primeiramente, eu gostaria de parabenizá-lo pela sua atitude de estar aqui conosco. Eu diria que 50% da sua vitória já está garantida, porque você teve a humildade de reconhecer que você precisa de ajuda. Gostaria de destacar também a importância da sua família no processo deste abandono do vício. E, inclusive, aproveitando a oportunidade que você falou da importância da família, você trouxe uma convidada especial aqui, a Dorineide Moreira de Lima, que é produtora rural aqui em Manaus. Apresente, por favor. A Dorineide, ela é esposa do Jucimar e filha do senhor Manuel, e eles fizeram o curso conosco há cerca de 6 anos atrás, num programa feito em 3 dias como este que nós estamos realizando. Obrigado, Deise, doutor Rogério, por ter o privilégio de estar aqui e poder compartilhar com vocês as experiências positivas que eu tive com meu pai e com meu esposo. Há quanto tempo o seu esposo e o seu pai, eles estão sem fumar? Há 6 anos, Deise, há 6 anos. Nossa, que vitória, hein? Uma vitória mesmo, né, doutor? Sem dúvida. Eles já tinham tentado deixar de fumar outras vezes? Sim, o meu pai, ele tentou deixar diminuindo a quantidade de cigarro, mas só que a vontade de fumar era maior. O interessante é que meu esposo não. O meu esposo, ele nunca teve vontade de deixar de fumar. Mas quando o Dr. Rogério fez esse projeto, ele foi participar não porque ele queria deixar de fumar, entendeu, Deise? Mas porque pela amizade que ele tinha com o doutor. Foi pela amizade que ele foi participar desse projeto. Interessante, né, doutor? Essa influência tanto da família quanto dos laços de amigos também, né? Sim, é fundamental. O apoio da família é muito importante. Porque quando uma pessoa que está fazendo um curso desse, ele tem junto dele um familiar, um filho, isso aumenta a autoestima, isso valoriza, isso mostra o quanto ele é importante para a família. Como a família pode despertar ou influenciar de que maneira para que o fumante que está em casa possa realmente se libertar desse vício? A família, ela tem um papel fundamental. Ela não pode criticar, não pode ter preconceito com o fumante. Ela tem que apoiar, tem que mostrar para o fumante que não só faz mal para ele mesmo, como também para a família. Sim. E no meu caso, o meu filho foi um papel fundamental, porque uma criança de 4 anos pedia para o pai, chegava para o pai e falava: pai, deixa de fumar. Aí um dia meu marido chegou do trabalho e colocou a carteira de cigarro na cabeceira da cama. E a carteira de cigarro sumiu, ele ficou procurando, né? Procurou e disse: você jogou a minha carteira de cigarro? Porque ele sabia que eu não gostava que ele fumasse. Eu falei: não. Aí ele saiu e meu filho de 4 anos chegou pra mim, o Lucas, e falou: mãe, a partir de hoje o papai não vai mais fumar. Aí eu disse: como assim, meu filho? Eu joguei a carteira de cigarro. Desde eu rezei muito porque meu pai e meu esposo deixassem de fumar, que eles fossem um exemplo para o meu filho. E isso aí aconteceu realmente? Aconteceu realmente. Com esse projeto que o Dr. Rogério fez, eles deixaram de fumar. Eu consegui essa bênção. Graças a Deus, né? Olha só, que exemplo bonito você está vendo agora. A Dorineide não desistiu da família dela. E ela e o filho dela, né, que é o Lucas, eles foram pessoas importantíssimas nesse processo. Doutor, esse programa, né, ele está sendo administrado em 3 dias, né, mas ele foi extraído de um método de como deixar de fumar em 5 dias. Fale um pouco para nós sobre esse método que hoje já é consagrado no mundo inteiro. O
plano de 5 dias, ou 5-Day Plan, como é conhecido nos Estados Unidos, foi criado em 1960 por um fisiologista e um psicólogo. E é reconhecido pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, como um dos métodos mais eficazes para se deixar de fumar. E por que aplicá-lo em 3 dias? Veja bem, nós temos que entender que a época que foi criado esse método é uma época bem diferente de hoje. Naquela época as pessoas tinham tempo disponível, hoje nós temos uma situação diferente. Eu venho observando ao longo dos últimos anos uma dificuldade das pessoas participarem dos 5 dias. Portanto, há 2 anos eu venho ministrando esse método em 3 dias num ambiente familiar como este, que nós temos alguns que estão participando conosco, num ambiente que nós chamamos de pequeno grupo de saúde. E esse método, ele pode ser aplicado para outros tratamentos de dependência química também? Sem dúvida que sim. Embora originalmente este método foi criado para trabalhar com tabagistas, nós temos que entender que vários princípios que são usados nesse método e são aqui explicados e orientados, eles servem também como tratamento auxiliar para aqueles que já estão fazendo o seu tratamento. Portanto, se você está numa clínica de recuperação, ou você está participando do Alcoólicos Anônimos, ou em um consultório com algum médico, continue fazendo o seu acompanhamento. Mas esses princípios que você está aprendendo aqui, ainda vai aprender mais, vão servir e vão ter muita utilidade para você amadurecer e consolidar o tratamento que você está fazendo. O que o fumante ele precisa fazer para vencer essa guerra? Olha, algumas pessoas às vezes chegam para a gente e dizem o seguinte: Dr. Gério, olha, eu já tentei largar de fumar várias vezes. Aí eu digo para ela, mas como é que você fez? Fala assim, olha, eu fiz o seguinte, eu fumava 20 cigarros por dia, então eu fiz um planejamento que no outro dia eu ia fumar 17, depois ia fumar 15, depois 10, 5 e depois eu abandonava de vez. Aí eu pergunto, mas não deu certo, né? Falei, realmente não deu. As pesquisas mostram que a melhor maneira de se deixar de fumar não é parando aos poucos, é de uma vez. Qual seria ali a primeira iniciativa do fumante nesse momento agora, por exemplo? O primeiro passo é abandonar a carteira de cigarro e tudo que se relaciona com o cigarro, seja um isqueiro ou cinzeiro. Esse é um primeiro passo e ele tem que ser dado. Alguém que realmente quer largar o hábito de fumar, ele precisa dar esse primeiro passo. Então você que está aqui neste programa participando conosco, nos assistindo, você vai ter a oportunidade daqui a pouco de entregar o seu cigarro. Se você está com um cigarro, um cinzeiro, um isqueiro, entregue. Esse é o primeiro passo. Você tem que mostrar realmente que você está decidido. Tem que ser uma decisão forte e positiva. Tem que haver convicção na decisão que a pessoa está tomando. Então você está vendo aí qual é o primeiro passo, é ousado, é forte, né? E eu quero aqui, desde já, agradecer a Dorineide, porque ela tão bondosamente aceitou o convite para estar compartilhando conosco a influência da família nesse processo em que seu esposo e seu pai tomaram a decisão de parar de fumar. Nós vamos agora para um rápido intervalo e é nesse intervalo que você vai pegar o cigarro, a carteira de cigarro que está talvez aí no seu bolso, o cinzeiro, o isqueiro, né? E vai tomar uma decisão de deixá-lo de vez, agora. Eu sei que é difícil, mas não é impossível se você tomar uma decisão forte e positiva. E nós voltamos já já. No bloco anterior, nós vimos aqui, doutor, que existe o primeiro passo a ser tomado quando você toma a decisão de parar de fumar, que é justamente um passo radical, mas muito importante, se livrar do cigarro. Agora, doutor, a minha pergunta é o seguinte, qual é a importância da força de vontade nesse processo? Eu vou explicar isso através de uma ilustração de um navio inglês chamado Queen Elizabeth. Você que está conosco pode acompanhar aí na sua tela. Você percebe que o navio pesa 85 mil toneladas.
E o leme pesa apenas, proporcionalmente, 65 toneladas. Embora o leme pese proporcionalmente bem menos do que o navio, o que faz mudar a direção do navio? É o leme. É o leme. Quando se dá o comando no timão, o leme lá atrás no navio vai girar e vai mudar a direção do navio, não é isso? Embora o leme pese bem menos do que o navio, é o leme que faz mudar a direção. Eu quero que você entenda, meu amigo que está nos assistindo, que o leme representa a sua força de vontade. Embora parar de fumar possa parecer uma carga muito pesada, quando você toma uma decisão racional e positiva, o seu cérebro começará a ter uma disposição mental muito mais favorável, ou seja, é como se ele estivesse trabalhando a partir de agora do seu lado. E isso é muito importante entender, esse mecanismo. Interessante, doutor. Então o fumante precisa se esforçar também, não é mesmo? Sim, ele tem que fazer um esforço. Existe uma lei da natureza que diz que a força se adquire pelo esforço. A cada decisão tomada, a cada esforço feito, a cada vitória alcançada, a sua força de vontade aumenta cada vez mais. Essa é a lei do esforço. Nós temos uma fumante, né, que há muito tempo ela já tenta deixar de fumar, é a Maria Aparecida. Ela tem uma pergunta a fazer, nós vamos agora ouvir a pergunta? Sim. Muitas vezes eu tentei parar de fumar, mas não consigo, eu não me controlo depois de algum tempo. Então gostaria de saber que quando eu paro, eu tento parar, vem aquela vontade muito grande de fumar e eu gostaria de saber o que eu devo fazer. Guarde essa frase no coração. A vontade de fumar passa rápido. O que significa isso? O desejo que vai vir naquele momento não vai ficar ali te infernizando o tempo todo. A percepção dos efeitos da adrenalina no sangue dura no máximo 5 minutos. Então o que fazer? Usar estratégias para distrair o desejo quando ele surgir. Interessante. E nós temos algumas estratégias para isso. Por exemplo, doutor? Repetindo várias vezes a decisão que você tomou. Qual foi a decisão que eles tomaram? Eles decidiram deixar de fumar. Eu creio que nós podemos agora Até exercitar isso, exercitar né, isso um pouquinho. Vamos lá. Então vamos repetir junto? Decidi deixar de fumar. Pode ser mais forte, né? Vamos Eu lá? creio. Vamos lá? Decidi deixar de fumar. Exatamente. Repita isso várias vezes. Isso vai impregnar o seu subconsciente com a decisão que você tomou. Muito interessante, né? É você colocar isso de forma verbal, ali, aquela decisão. Além de exercitar a força de vontade, você tem algumas armas também que você pode utilizar. Por exemplo, se você trabalha, você pode pegar frutas ácidas, limão ou carambola, e levar para o seu trabalho e fazer um suco ali sem colocar açúcar. Não se deve usar açúcar. Faz um suco natural dessas frutas e fique tomando durante o dia. No momento que vier o desejo, você pode, por exemplo, usar um creme dental daqueles que ardem bem na boca. Então você leva o creme dental para o trabalho, a sua escova, isso naturalmente você já faz. O que você vai fazer? Quando vier o desejo, vier aquela vontade, você já sabe que tem que fazer o quê? Distrair o desejo, não é mesmo? Sim. Então você vai pegar o creme dental, vai lá para um local adequado que você tem no seu trabalho, e você vai lá ficar lá, olha, de 3 a 5 minutos escovando os dentes. Um bom tempo, né? O tempo que você duraria fumando. Isso, escove a língua também, que vai começar a tirar aquelas substâncias do alcatrão que são depositadas e acumuladas ao longo dos anos. Então, veja bem, você está distraindo ou enganando o desejo. Entendi. E é o tempo então que esse desejo ele vai passando, a percepção dos efeitos da adrenalina vai diminuindo, e aí você ganhou o que? A primeira vitória, a primeira batalha. Que Não é legal. isso? Muito bom, doutor. E você fica mais forte agora para vencer a próxima. Mas tem mais ainda que você pode Qual fazer. seria, por exemplo? Tem pessoas que são muito dependentes do cigarro, tem uma dependência química muito forte, e que tem momentos que, quando ele abandona o hábito de fumar, ele fica assim com aquela fissura que os americanos chamam de craving.
que é aquela vontade assim que vem, a pessoa fica aqui, meio que balançando ali, quase que não resistindo. Se você estiver em casa, o que você pode fazer também? Entrar debaixo do chuveiro. Se for preciso, entra de roupa e tudo. O importante, veja bem, o princípio é você distrair o desejo para que aquela vontade passa, porque ela vai passar rápido, e você fica mais forte para vencer a próxima. E funciona mesmo? Ah, sem dúvida, Deise. Olha, eu lhe confesso que nunca vi ninguém dizendo para mim que consegue fumar debaixo de chuveiro. Boa estratégia, Difícil, né? E quando estiver lá debaixo do chuveiro, não vai estar fumando, não tem como, né? Então, olha, a questão é, você precisa fazer todo o esforço para vencer a primeira batalha, para que você melhore o seu autodomínio, a sua autoestima, para que você fique mais forte para vencer a próxima e assim por diante. Aí volta aquele princípio que eu falei. A cada esforço feito, a cada vitória alcançada, a sua força de vontade, ela gradativamente vai aumentando cada vez mais. E chega um ponto que você olha para trás e você percebe, puxa vida, agora eu estou com muito mais força de vontade agora do que antes. Essa é a lei do esforço. O interessante é que quanto mais a gente tenta enganar o cigarro, né, usando essas estratégias criativas, a gente vai apagando a ideia. Exatamente. Vai e apagando acendendo essa ideia. agora o quê? A esperança. A esperança. E tem algo mais. Me lembro de uma senhora que fez o curso comigo lá no bairro da Alvorada, Dona Francisca, e ela fumava 3 maços de cigarro por dia. Nossa. E aí, ao final, ela conseguiu abandonar o hábito. A filha dela levava ela todos os dias. Lembra que eu sempre temos destacado aqui a importância da família estar junto ali, presente. E a sua filha sempre levava essa senhorinha lá e ela largou o hábito de fumar. Eu tive curiosidade de perguntar para ela, porque ela fumava 3 maços de cigarro. E realmente era. A filha dela confessou isso para mim. E eu perguntei para a Dona Francisca o que a senhora fazia quando vinha a vontade de fumar. Doutor, olha, além daquelas orientações que o senhor deu, sabe o que eu dizia? Eu pedi a minha filha para abrir a minha Bíblia lá no Salmo 23. E eu lia o Salmo 23 e a vontade passava. Olha que interessante. Então, olha, peça ajuda de Deus. Quando vier o desejo, lembre-se que o maior interessado que você deixe de fumar é o nosso Deus. Em relação ao estilo de vida, doutor, precisa haver alguma mudança? Sim. No programa de amanhã, nós iremos falar com mais detalhes quais são as mudanças que tem que ser feito no estilo de vida e quais são os hábitos que interferem na força de vontade. Mas eu quero adiantar algumas coisas aqui para que você já comece a colocar em prática desde agora. Nesses dias, preferencialmente, use bastante frutas e verduras. Tome bastante água. Água por dentro e água por fora. Além disso, é fundamental também o exercício. Se você tiver condições no local onde você mora, condições de segurança para fazer uma caminhada amanhã pela manhã, faça uma boa caminhada de meia hora. Isso aí também vai ajudar muito. E amanhã nós vamos saber muito mais sobre como deixar de vez para sempre esse hábito de fumar. Doutor, você tem algumas considerações finais? Tenho. Eu gostaria de mostrar esse adesivo para complementar o que falamos agora há pouco. Esse adesivo, ele é um adesivo autocolante. Você vai retirar essa parte de trás do adesivo e você vai colar naqueles pontos, naqueles locais estratégicos que normalmente você se sente mais tentado a fumar. Então, por exemplo, no espelho do banheiro, se você sente, por exemplo, muita vontade de fumar quando acorda de manhã, coloque lá na cabeceira da cama. No seu trabalho você pode pregar, por exemplo, no porta-retrato. No carro você pode colocar no parasol do carro. Ou seja, você sabe muito melhor do que nós quais são os locais onde você se sente mais tentado a fumar. Então você vai pegar esses adesivos e destacar e colar nesses locais. E isso funciona muito bem, porque isso você vai estar repetindo e impregnando o seu subconsciente com a decisão que você tomou. Decidir deixar de fumar. E se por um acaso você não tem um adesivo, você pode, de repente, doutor, pedir para que seu filho ou a esposa, eles vão adorar, sim, né? Eles vão ter o maior prazer em fazer isso. Escrever com a própria mão, assim, com uma letrinha colorida, né? E colar ali, eu acho que isso aí já é a família participando desse processo, junto, né? Mostrando que todos eles estão torcendo por ele, estão do lado dele, dando maior força.
E agora eu queria dizer algo especial para você, amigo, que está conosco nos assistindo. Você está aqui recebendo orientações para você não fumar mais nenhuma vez. E você está recebendo bagagem para isso. Mas se por um acaso acontecer de você perder uma batalha, não desista, olhe para cima, continue. Perder uma batalha não é perder a guerra. Não deixe vir amanhã novamente no programa, se por acaso isso acontecer. Decida ganhar a guerra. Com certeza. E amanhã você, no segundo dia, né, você tem a oportunidade de convidar outros amigos também, que você conhece. Você percebeu que esse programa ele pode envolver toda a família e amigos, né? Então convide, porque esse aqui é o primeiro passo, o primeiro dia, né? Talvez aquele mais difícil, mas amanhã já se torna mais fácil, depois mais fácil ainda, e nós vamos continuar dando as orientações aqui para você ser um vitorioso. Então a gente se encontra no segundo dia.